Enquanto a guerra na Ucrânia contra a Rússia se desenrola, enganam-se quem acredita que seja a única guerra em andamento. Existe uma guerra em curso entre as duas maiores potências globais que nem todos percebem. A guerra econômica e tecnológica entre os Estados Unidos e a China, que vai ditar qual potência será a potência dominante em um futuro próximo. E essa guerra ganhou contornos mais nítidos e tensos essa semana, com os Estados Unidos impondo pesadas sanções tecnológicas contra os chineses, restringindo os chineses de comprar componentes para fabricar semicondutores de alta tecnologia. E o longo braço americano se estende para todas as empresas do planeta que produzem e vendem tais componentes para os chineses e que utilizem em algum nível tecnologia americana para fabricá-los. Os semicondutores são o cérebro de todos os dispositivos eletrônicos, de micro-ondas a telefones celulares e de drones a automóveis autônomos. São componentes essenciais que permitem o desenvolvimento de tecnologias cruciais para o crescimento econômico, segurança nacional e competitividade global. Portanto, os países estão competindo para vencer a corrida da indústria de semicondutores e ganhar uma vantagem competitiva. No entanto, com os Estados Unidos implementando recentemente uma proibição de exportação de chips para a China e a crescente tensão com Taiwan, a estabilidade e o crescimento da indústria de semicondutores da China está sob ameaça. Para efeito de comparação, os chineses importaram mais semicondutores que petróleo no último ano. Em 2021, os chineses importaram 350 bilhões de dólares em semicondutores, contra 260 bilhões de dólares em petróleo, e são altamente dependentes desses componentes para o seu desenvolvimento. Para entender o poder e a posição da China e de outros países na indústria de semicondutores, temos que saber como os semicondutores são feitos e depois dividir a indústria em pedaços menores. Essencialmente, os semicondutores são criados por meio de 3 etapas: projeto, fabricação e montagem. Também podemos dividir a indústria de semicondutores em 4 segmentos principais com base em seu papel na cadeia de valor. Design, empresas que projetam circuitos integrados para uma finalidade específica. Fabricação, empresas que fabricam os circuitos integrados. Montagem, embalagem e teste, são empresas que montam os circuitos integrados em um chip que é então integrado em dispositivos eletrônicos, como smartphones, computadores e automóveis, pelos fabricantes do produto. Equipamentos de fabricação de semicondutores, empresas que fabricam os bens de capital utilizados pelas empresas de outros segmentos para realizar e automatizar suas funções. Embora algumas empresas adotem um modelo de negócios de fabricantes de dispositivos integrados, combinando design, fabricação e funções de embalagem, houve uma tendência notável de especialização nas últimas décadas. Assim, a maioria das empresas de semicondutores hoje se concentra apenas em um dos 4 segmentos da cadeia de suprimentos. Empresas de design puro concentram-se puramente na criação de software e propriedade intelectual sem realmente fabricar nada. Empresas de fundição que fabricam chips para empresas de software. Empresas de montagem e testes especializadas na montagem final. Em geral, a indústria de semicondutores dos Estados Unidos lidera o mercado em áreas que demandam pesquisa e desenvolvimento intensivo. Por outro lado, a Ásia domina em áreas que exigem gastos intensivos de capital e mão de obra, como matérias-primas, montagem final e testes. Examinando mais de perto quem são os líderes de cada segmento, temos a indústria de semicondutores dos Estados Unidos no segmento de design, Taiwan no segmento de fundição, Japão, Holanda e Estados Unidos estão compartilhando a liderança no segmento de equipamentos de fabricação. Enquanto isso, a indústria chinesa de semicondutores mantém uma posição modesta, mas vulnerável no segmento de baixo valor, pois não é poderosa o suficiente para exercer um impacto econômico considerável. Depois que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia estourou, o governo dos Estados Unidos proibiu a exportação de tecnologia avançada para a Rússia para impedir seu desenvolvimento econômico e militar. Os americanos então estenderam a proibição de exportação para a China, usando para manter tecnologias avançadas fora de mãos erradas como motivação. Em agosto de 2022, o governo Biden proibiu a exportação de chips de computação de inteligência artificial para a China, especificamente os chips da NVIDIA e da AMD. A indústria de inteligência artificial da China atualmente depende da NVIDIA e a AMD. Assim, a indústria de semicondutores da China, especialmente a sua indústria de inteligência artificial, é sem dúvida afetada.
Podemos considerar a proibição da Nvidia e AMD como o primeiro ponto de estrangulamento para a China. O segundo ponto de estrangulamento chinês é a taiwanesa TSMC, a maior fundição de chips de alta tecnologia do mundo. A indústria chinesa de semicondutores depende fortemente da TSMC. Somente no primeiro semestre de 2022, a China importou chips de Taiwan no valor total de quase 80 bilhões de dólares. 15% a mais que 2021 e respondendo por quase 38% do total dessas importações do país no período. Assim, diferentemente de outros setores, a China não impõe sanções às importações de chips de Taiwan, mesmo em meio à crescente tensão com o país. A China está lentamente fazendo movimentos para diminuir a dependência e competir com a TSMC no futuro. No entanto, o segmento de fundição chinesa ainda tem um longo caminho pela frente. O governo americano está conseguindo impedir a venda de equipamentos de fabricação de semicondutores para a China. A fabricação desses equipamentos é atualmente dominada pelos Estados Unidos, Holanda e Japão. As autoridades dos Estados Unidos conseguiram impedir a ASML, uma empresa holandesa e uma das líderes mundiais em equipamentos de fabricação de semicondutores, de exportar sua litografia de ultravioleta extrema, EUV, para a China no início de 2020. Recentemente, os americanos mais uma vez pressionaram a empresa a deixar de exportar mais uma outra tecnologia para a China: a litografia ultravioleta profunda, DUV. O Japão é a outra opção viável. No entanto, o governo Biden está estendendo a pressão para o Japão em relação às máquinas DUV da Nikon. Infelizmente, nesta guerra tecnológica, o grande perdedor é o consumidor final, devido à escassez de chips gerado pela restrição de fabricação dos mesmos. Os americanos não querem perder sua posição dominante no setor mais importante atualmente. Mas veremos como a China vai se comportar e reagir a esse porrete infligido pelos americanos.